amados, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo e psicanálise com a Mika. Sou a Mika, tenho 26 anos, empreendo com bens personalizados e também faço psicanálise. Estou aqui para uma conversa entre nós, dicas e muito autoconhecimento. Bora lá! E vamos falar sobre o que eu diria para mim mesma se eu tivesse 20 anos. Lá atrás, há 6 anos atrás, quais conselhos eu daria para mim mesma? Porque já fazem 6 anos e durante esses 6 anos já caí, levantei, já tive vários acertos e muitos erros também. Então, vamos conversar, vamos ter um papo aqui entre amigos, para que eu possa dizer algumas coisas e algumas estratégias que eu tive, mas muito depois. Então, o que eu diria para mim mesma? Em primeiro lugar, pare de tentar agradar todo mundo. Gente, você querer agradar todo mundo, você querer agradar as pessoas, não é algo ruim. Mas começa a ser ruim quando você quer agradar todo mundo e você se esquece. Eu não sei se você já ouviu falar, mas quando você diz pra uma pessoa um sim, querendo dizer um não, é como se você estivesse dizendo um não pra você mesmo. Então você está se anulando para poder entrar ou caber ou fazer a vontade do outro. Então, quando a gente faz esse processo de anulação, de anular a nossa vontade, de anular o que a gente acredita, de anular aquilo que a gente gosta para estar vivendo a vontade de uma outra pessoa, às vezes sem propósito nenhum. É simplesmente porque ela te pediu, simplesmente porque ela quer que você faça isso, ou simplesmente porque é uma pessoa que está aproveitando de você. E você não conseguir dizer não, e você não conseguir sair dessa situação, e você querer agradar ela a ponto de você se anular. Gente, isso eu já fiz muito, né? E eu estou tratando isso também. Hoje já sou uma pessoa que já consigo dizer não para algumas coisas, mas na verdade a maioria das coisas. Mas antes era muito difícil para mim, porque tinha aquela cabeça de que eu queria agradar todo mundo. Tinha a cabeça de que se eu não fizesse aquilo, aquela pessoa não iria gostar de mim, ou ela iria irritar comigo, ou acabar a amizade por conta disso. Mas depois que eu fui entender que quando a pessoa ela realmente é sua amiga, ou te admira, ou algo assim, querida, você não precisa ter o sim pra ela a todo momento, porque a amizade não é isso também. E piorou as pessoas que vêm, que não são as suas amigas, mas simples pedem coisas pra você, achando que você vai fazer simplesmente porque quer tirar uma vantagem. Você não consegue dizer um não, você não consegue falar algo pra essa pessoa. Você não consegue expressar o que você realmente queria dizer pra essa pessoa. Então, a sua vida começa a ser anulada, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você quer começa a ser anulado, porque você começa a viver a vida dos outros. Então, para que isso não aconteça, você precisa colocar coisas na sua vida que são inegociáveis. Então, por exemplo, você dizer não para uma pessoa e você queria, por exemplo, fazer algo que a pessoa quer que você faça e você não quer, você precisa fazer isso e dizer: isso é inegociável para mim. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão de fazer o que eu gosto em prol de uma outra pessoa, em prol de algo assim que não vai me agregar ou não tem nenhum propósito. Eu fazer algo que aquela pessoa, ela quer ou me pediu para fazer, sendo que eu não quero. Então, você precisa entender isso e isso precisa ser inegociável para você. Então, uma dica pra você, uma tarefa de casa, anota num papel, pega um papel, anota e coloca assim: coisas que são inegociáveis pra mim. Então você não vai abrir mão de qualquer jeito, aconteça o que acontecer, chuva canivete, chuva, não sei o que vai acontecer, mas você não vai abrir mão de você fazer aquilo que é inegociável pra você. Então assim, não vai ser qualquer pessoa que chegar que você vai abrir mão de algo, entendeu? Então você precisa ter coisas que são inegociáveis. Segundo comece antes de estar pronto. Gente, nós temos algo na cabeça que os seres humanos pensam. Nós vamos começar quando tudo estiver pronto. Eu acredito que todo mundo é um pouco assim, porque eu sou assim, eu converso com as pessoas também, e elas me relatam ser desse jeito também, de esperar muito o tempo perfeito, de esperar muito a época perfeita, de esperar tudo tá ok, tudo tá bonitinho.
de esperar ter condições, ter dinheiro para fazer alguma coisa. E a vida, ela acontece no meio dos caminhos, né? Eu falo que a vida ela vai acontecendo como se fosse uma montanha-russa. Existe altos, baixos, existe todas as maneiras, então não é uma linha reta. A nossa vida, ela tem vários percursos, emoções, várias coisas diferentes. Então a gente não tem um caminho perfeito a trilhar, né? A gente tem um caminho cheio de emoções e cheio de curvas, de todos os tipos, altos e baixos. Então a gente precisa entender que a gente não vai ter uma situação perfeita para começar algo. Sempre vai existir algo que não estava no papel, não estava nos planos ou saiu dos planos, mas faça do mesmo jeito. Continue. Eu fundei a minha empresa hoje de personalizados desde 2022, na verdade, no CNPJ, mas 2020 já tinha ela, já tinha essa vontade, né? Só não divulgava, mas 2022 realmente ela começou a vender, né? Mas assim, eu não entendia nada quando eu comecei, não sabia nada. Pra quem não sabe, eu trabalho com caneca personalizada, presentes. Eu não sabia fazer uma caneca. Na verdade, errei várias, né, quando eu comecei. E isso é normal. Então, assim, a gente às vezes espera estar pronta pra começar um negócio, espera estar pronto pra começar um empreendimento, algo assim. Mas não, começa com o que você tem, começa com o agora. Você tem R$ 10 na conta, R$ 20, não sei. Compra um produto que seja esse valor, revende, você pode, né, no futuro estar empreendendo com roupa, com algo que você tenha condições hoje, né? Porque você pode estar aprimorando no futuro. Mas comece agora, comece com o que você tem, comece hoje. Então essa dica era o que eu gostaria de ter ouvido, né? Porque eu começaria muito mais cedo. Hoje eu vejo as pessoas que começaram mais cedo, com certeza estão um pouquinho mais à frente por conta do tempo que ela começou. E se eu fosse dar uma dica pra mim mesmo, eu diria, né, comece mesmo achando vai dar tudo errado, comece mesmo não tendo nenhuma situação favorável, comece, simplesmente comece. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que a gente precisaria morrer de trabalhar, que eu precisaria trabalhar 25 horas por dia, que eu precisaria estar muito cansada e merecer aquele dinheiro. Então, era uma crença de meritocracia, era uma crença de muito esforço para você conseguir ter algo, né? Uma crença limitante que existia na minha vida. E hoje eu vejo pessoas que têm a liberdade de tempo, de espaço, têm uma vida tranquila e mesmo assim são pessoas bem-sucedidas, né? Então não significa que a pessoa ela teve que se matar para ela conseguir estar onde ela tá ou ter o faturamento que ela tem. Então eu entendi que o dinheiro ele não é um esforço, mas ele é uma estratégia. Você precisa ter estratégia, você precisa dominar a forma como você ganha o dinheiro, você precisa entender, né, como isso é feito, para que você não se desgaste, para que você não se esforce à toa, né? Então eu entendi isso depois de 6 anos. Então o que eu diria para mim com 20 anos seria: foque na estratégia do dinheiro e não do esforço, porque eu me esforcei muito. Então, assim, na minha profissão, na parte de empresas de personalizados, a gente virava noite, madrugadas, trabalhando ali. Então, assim, depois que eu entendi que o dinheiro não é você se esforçar, não é você, né, dar murro na ponta de faca, como fala o ditado. Não, mas é você ter estratégia. Para onde meu dinheiro vai? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual propósito ele está tendo? Então, é você realmente entender para qual é a finalidade, né? Você precisa ter uma estratégia para onde meu dinheiro vai, como eu vou fazer ele render, eu quero fazer ele dobrar, eu quero começar um empreendimento, quero começar algo novo. Então você precisa estudar sobre isso que você quer fazer, você precisa estudar sobre essa parte que você quer começar a desenvolver. E com certeza isso seria um conselho maravilhoso se eu pudesse voltar há 6 anos atrás. O quarto é que nem todo mundo que está com você hoje merece continuar. Gente, já aconteceu coisas na minha vida, né? Desses 6 anos pra cá, desde os 20 anos que a gente tá falando aqui sobre o que eu falaria pra mim com 20 anos, né? Então, muitas coisas aconteceram e a gente vê que ao passar do tempo parece que a gente fica uma pessoa mais seletiva, parece que você vai perdendo amigos, você vai ficando uma pessoa mais solitária, mais sozinha, mas
Não é essa a questão. A questão é que quando a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a nossa mentalidade começa a mudar. Então não faz mais sentido a gente ter pessoas que não tenham o mesmo propósito, que não tenha os mesmos gostos, que não tenha a mesma energia que você. Por exemplo, você é uma pessoa com muita energia de vencer, uma pessoa com muita energia de conquistar, você é uma pessoa que tem uma energia também de bondade, de ajudar as pessoas. E você tem uma amiga, um amigo ou um namorado, não sei, namorada, que não tem essa energia, que tem uma energia totalmente contrária, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não gosta de compartilhar, que não gosta de dividir, é uma pessoa que não pensa no próximo, uma pessoa que não tem essa mentalidade de crescimento. Então não faz nenhum sentido você continuar com essa pessoa na sua vida. Porque uma hora, não tem o que fazer, gente. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu vejo algo, eu falo, nossa, uma hora vai acabar, então é melhor acabar agora do começo. Melhor nem começar, na verdade. Então, eu vejo que aquilo ali não vai dar certo, não vai pra frente. Por quê? Porque não tá encaixando, não encaixa. Então a gente acaba sendo assim também com a amizade. Então tem pessoas que não faz nenhum sentido a gente levar pra frente. E a gente precisa passar os nossos amigos num funil, né? Não é questão de ser chata ou uma pessoa ser muito selecionadora. Gente, não, mas as pessoas que estão com você, que irão passar as vitórias com você, ó, que também passaram com você as épocas difíceis, os perrengues, são as pessoas também que você tem que levar. Quando você estiver lá, você chegar onde você quer chegar, são as mesmas pessoas que passaram dificuldades, vão passar também as vitórias com você. E tem pessoas que não passaram dificuldades, mas querem passar vitórias com você, querem passar coisas boas com você. Então, nesse momento, você precisa olhar e ver se essa pessoa faz sentido ainda continuar na sua vida. Porque tem pessoa, a gente quer um imã de energia ruim. Que ela é uma pessoa que, aonde ela está, existe energia ruim. E você acaba ficando sobrecarregado. Então, gente, livra de pessoas assim. Tenha pessoas que têm energias boas. Tenha pessoas que têm energia de crescimento. Pessoas que têm energia de alegria, de bondade, sabe? De Deus na vida dela. Não pessoas que te puxam pra baixo, que tem uma energia pesada e que você absorve essa energia pesada dela. Então a gente esquece. Você quer crescer, quer vencer, gente. Esquece essas pessoas. Faz no funil, tira todo mundo que você acha que não tá combinando com você e seja muito feliz. E o último é acredite mais em você. Sim, a gente precisa acreditar em nós. Nós somos nosso primeiro fã, o nosso primeiro encorajador, a pessoa que a gente precisa nos amar, nos gostar. A gente precisa ser o nosso maior incentivador, porque no final, gente, a gente vai motivar a gente mesmo. Não tem o que fazer. Você que vai acordar todos os dias de manhã, todos os dias de madrugada, se for para trabalhar, se for para desenvolver um projeto, você vai fazer, se for para estudar, você vai estar estudando. Então você tem que ser uma parceria fechada com você mesmo. Então, gente, você precisa. Isso é necessidade, isso é lei número 1. Você precisa acreditar em você, no seu merecimento, você precisa acreditar no que você faz, no seu trabalho, nos seus sonhos principalmente, porque todos nós temos sonhos de dar uma vida melhor para pai, mãe, para nossa família. Temos sonhos, né, de visitar lugares, de viajar, temos sonhos de faturar valores, né, tal valor na minha empresa. Tem um sonho de abrir uma empresa, de abrir um canal do YouTube, de ser influenciador. Não sei qual é o seu sonho, mas você precisa acreditar em você, você precisa acreditar que você é capaz, porque você é capaz. Então, assim, todos nós somos capazes. Quando eu olho para as pessoas que chegaram lá, que é o lugar que é onde eu quero chegar, eu olho e falo, qual é a diferença entre eu e ela? Nós somos humanos, é a mesma, sabe? Não é a mesma pessoa, mas são humanos, é gente como a gente, de pele, de osso, tem olho, tem, sabe? E é a mesma coisa, só estão em lugares diferentes. Entende? Então, assim, quando a gente entende essa parte de que ele chegou lá, então eu também posso, eu também consigo. Então, se você vê uma pessoa que você admira muito o trabalho e é o que você quer, não tem nada e não tem nenhum obstáculo que não faça que você chegue lá. Porque é a mesma coisa, só que são pessoas diferentes em lugares diferentes. Mas o desejo é o mesmo, sabe? A vontade é a mesma. Então, se ela chegou lá,
O que te diferencia dela? Nada. Se ela conseguiu, você também vai conseguir. Se a pessoa que você tanto você admira o trabalho, a forma como é, os seguidores, a vida daquela pessoa, você pode muito bem chegar onde ela tá. Isso eu tenho certeza. Isso eu acredito fielmente. Que você vai conseguir chegar onde essa pessoa chegou também. É só você acreditar em você, você acreditar no seu potencial e você ir pra frente, você ir pra cima. Com certeza, se você botar uma meta na sua vida, botar um foco de dizer eu serei igual ou melhor, né, do que essa pessoa que eu tanto admiro, você vai chegar lá. Porque não tem nenhuma diferença entre você e ela. Então tá mais fácil. Porque não existe diferença entre vocês duas. Nós somos o mesmo humano, é pessoa, é gente, é tudo igual. Só que vocês só estão em lugares diferentes. Então, qual que é? O que você precisa fazer para chegar onde ela chegou? Porque o que diferencia de vocês são só o lugar onde você está e o lugar onde aquela pessoa está. Então, não existe diferença. Então, se ela conseguiu, você com certeza vai conseguir. E eu fico aqui, me despeço com essas dicas. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, aqui no canal, para vocês ficarem atualizados sobre todos os assuntos que nós vamos conversar aqui. Nós vamos bater esse papo aqui uma vez na semana. A gente vai bater esse papo tão bom que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o que a psicanálise fala sobre isso. Então a gente vai conversar sobre essa parte e como me ajudou muito, eu quero ajudar vocês que estão aqui. Então, muita coisa que eu vi, que me ajudou, que eu peguei pra mim, eu quero estar ajudando, eu quero ser uma fonte de ajuda mesmo, porque um dia uma pessoa que eu vi no YouTube, uma pessoa que eu assisti, me ajudou. Então eu quero fazer isso por quem tá assistindo, por quem está aqui. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um beijo, até a próxima.